Boa noite, pessoal. Esse é o 17º dia. Tá acabando, tá finalizando já, né? A gente vai iniciar uma oração para não ficar longo e para que Deus nos traga conhecimento e sabedoria. Senhor, meu Deus e meu Pai, quero te agradecer por mais esse dia. Que o Espírito Santo venha trazer conhecimento, sabedoria, entendimento. Que possamos glorificar ao teu nome. Que possamos entender a Ti, Senhor. Que o Senhor venha restaurar os nossos corações, dando novos ouvidos, transformando nossos corações de pedra em carne. Em nome de Jesus, amém. Já a Doca tá aqui, né? Vai aprender também. Pessoal, no livro ali, 1 Samuel, fala que ela é casada com um moço chamado Eucana. E aí Ana é casada com esse moço tem duas esposas. Uma das esposas, né, sem ser a Ana, a outra ela já tem vários filhos. Porém, a Bíblia deixa bem claro que ele amava a Ana. Só que a Ana, ela não era 100% satisfeita. Em uma dos versículos, o marido dela fala assim pra ela tá bem triste porque a outra esposa dele começa tirando sarro dela. Por exemplo, não tá escrito isso, mas eu imagino que seja: eu dei filhos pra ele, eu tenho filhos com ele, você não tem. E também, quem é mãe entende a felicidade que a gente tem de gerar um bebê, do nascimento, de ter esse bebezinho ali com a gente, amamentar. E Ana não tinha, e era o sonho dela, era o desejo dela. Só que na Bíblia fala que a madre dela foi encerrada, ou seja, ela era estéril. E aí Ana vivia muito triste. Então, tudo que o marido dela fazia para agradar ela, não era para ela, não fazia tanta diferença. Na Bíblia fala que, tipo, na hora que ia servir a ceia ou que eles iam comer, ele sempre dava o maior pedaço, o melhor pedaço para Ana, porque era a mulher que ele amava. Porém, eu acho que é por isso que a outra moça pegava tanto no pé da Ana, porque quando a mulher é muito bem amada, é uma mulher amada e as pessoas percebem no olhar do esposo, percebem o cuidado que o marido tem, o tratamento que ele dá para ela. Então a outra esposa às vezes ficava triste. E aí a forma dela melhorar a tristeza dela era pegando no pé de Ana, era atormentando a vida de Ana, que não é o correto. Mas ser humano é complicado, né? E aí, Ana pega num dia desse, né? Todo ano o marido dela pegava a família toda, os seus bens, e levava para ofertar no templo onde Eli trabalhava, que era um profeta de Deus, né? E aí chegava lá, eles faziam sacrifício e tal. E só que numa dessas subidas, Ana estava muito triste. E só o amor do marido não basta, nem para nós hoje, nem para ela no passado. Porque a gente precisa de algo no nosso coração e às vezes a gente tem um vazio tão grande que alguma coisa precisa preencher. Pelo que está escrito na Bíblia, dá a entender que ela é fiel a Deus, ela tem uma intimidade ali, ela costuma cultuar a Deus e Deus a ouve. Então, esse vazio não era de Deus. O vazio dela era ter um filho, era o sonho dela. E quando a gente tem um sonho, aquele vazio fica até que ele se realiza. Principalmente as mulheres que sonham em ser mãe. É um vazio muito grande. Você vê várias mães tendo filhos, outras mães até judiando, né? Deixando pra lá os filhos. E vê que você poderia ser uma excelente mãe, não consegue ter esse dom, não consegue ter isso de Deus. E aí, Ana sobe num dia desses e tá lá no templo e ela tá chorando muito e tá, imagino ela que ela tá debruçada em cima de um banco, chorando, e passa ali o profeta e ele fala, nas minhas palavras, viu, pessoal? Ele fala: "Nossa, você tá bêbada logo essa hora da manhã, dentro da igreja, né? No templo." E Ana fala: "Meu senhor, eu não estou embriagada, não estou com álcool no corpo nem nada. Estou aqui clamando a Deus, chorando, né? Colocando minha tristeza pra fora." Aí ele fala: "Pode ir, que o que você sonha, né? O que você deseja vai acontecer." E, gente, o que eu acho legal nessa época dos profetas é que o que eles falavam, independente, dá certo. Por exemplo, Balaão, por dinheiro, ele ia lá amaldiçoar o povo. Mas como no coração dele ele sabia o quanto Deus é justo,
ele não vai. Quando ele vai lá para amaldiçoar, a gente já sabe o que o anjo manda ele fazer, né? Abençoar o povo. E o moço que ia pagar ele para amaldiçoar começa a lhe questionar ele, né? Eu trouxe você para amaldiçoar, não para abençoar, falar que eles vão ser abençoados, né? Então, Ana, quando esse profeta, o Eli, fala para ela, vai que o que você pediu, nas minhas palavras mais uma vez, o que você pediu vai acontecer. Ana, dali em frente, ela já, acho que o coração dela se encheu de fé, ela foi embora e a Bíblia fala que ela e o marido dela tiveram relação. E nesse caso veio Samuel. E na oração dela, ela fala, né, que se o Senhor desse um filho para ela, ela entregaria esse filho para o Senhor. Gente, olha o nível de fé. Uma mulher estéril, era o único filho dela, ela não sabe se, ela não conseguia saber se ela teria outro, mas ela fez um voto com Deus de que ela entregaria o único filho dela, e ela é bem específica no que ela pede. Ela fala, Senhor, me dê um filho varão, um filho homem. Naquela época, gente, o homem era muito valorizado. Todas as mulheres queriam ter filhos homens. Primeiro, o homem ele é mais braçal, ele veio para trabalhar, então logo ele cuidaria daquela família, sustentaria a esposa, sustentaria os filhos. Então a mulher sempre pedia homens, filhos homens. As mulheres, era raro alguém querer uma filha mulher, porque mulher, infelizmente, a maioria delas vem para sofrer, sofre em parto, sofre trabalho braçal. Às vezes, quando as aldeias lá era invadida, elas sofriam abusos. Então, quase ninguém queria ter filhas mulher. A maioria do pessoal queria filhos homens. Os homens tinham muita palavra, eram homens de respeito, de caráter. Então, as mulheres sempre queriam ter filhos homens, porque eles também eram herdeiros, os filhos ficavam com tudo que era dos pais ali. Então, a maioria dos homens queriam ter filhos homens, mas as mulheres desejavam ter filhos homens, porque sabia que o marido ficaria feliz. Enfim, quando ela engravida, a primeira coisa que ela faz, o marido dela vai subir, como de costume, todo ano. Ele sobe para fazer as oferendas, expiação dos pecados. Quando chega a vez dela subir, ela fala, eu não vou, vai você e a família. Eu fiz um voto com Deus e eu vou ficar com a criança até ele desmamar, né? Parar de mamar o leite. E aí, essa mulher, gente, ela é muito forte, porque era um bebezinho. A Bíblia fala que ele era muito criança quando ela entregou ele pro profeta. E ela confiava naquele homem, ela sabia que ele era de Deus, ele não faria mal algum ao filho dela, até porque Deus permitiu ela ser mãe do grande, incrível profeta Samuel, porque Deus sabia que aquele homem era de Deus. Hoje em dia, ninguém faria isso. Não confia, eu mesmo não confiaria um filho meu a qualquer outra pessoa. E aí, essa mulher, ela vai, espera ele desmamar. Quando ele desmama, quando ele já tá ali não sei quantos anos, a Bíblia fala só que ele era muito criança, ela pega, deve ser o ano seguinte, não sei. Quando é pra subir, o marido dela já dá um alerta. Olha, se você prometeu, cumpra, né? Faz o que você falou. E aí, quando ela sobe, ela já vai feliz, né? E ela sobe lá e fala pro profeta, olha, aconteceu que veio o que eu pedi, eu fiz um voto com Deus e eu vou entregar o meu filho a você e ele vai servir a Deus até o fim da vida dele. E é difícil você fazer um voto desse, porque seu filho pode crescer e falar, eu não, você que prometeu, eu não vou. Mas não, Samuel foi e é um dos maiores profetas bíblicos, né? Samuel ungiu Davi, Samuel tem grandes histórias, Samuel era um homem honrado, de caráter. Se eu não me engano, ele era juiz também. Então, olha que homem maravilhoso, incrível que essa mulher colocou no mundo através da tristeza, a agonia de não conseguir ser mãe. Na realização do sonho dela, ela ainda trouxe um homem para trabalhar para Deus, que ainda nos seus longos dias trouxe alegria, trouxe a palavra de Deus ao povo. Também foi rígido, também foi um profeta, né, ali correto. E a parte que a gente ia agora, né, que eu já fiz a introdução, é no Cântico da Ana, gente, que é uma coisa muito bonita. E aí a gente vai ler junto algumas partes que eu acho muito importante, muito bacana, que eu gosto.
Olha a oração de Ana. E olha, gente, ela deixou o bem mais precioso, eu acho que da vida dela foi o filhinho, né? Que eu não sei o que eu faria. Mas enfim, Deus dá o fardo, o cargo para quem aguenta, né? Então orou Ana e disse: O meu coração exalta ao Senhor, no Senhor, e o meu poder está exaltado no Senhor. A minha boca se dilatou sobre os meus inimigos. Imagino que os inimigos seja a moça que morava com ela. Porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como é o Senhor, porque não há outro fora de ti, e a rocha nenhuma há como nosso Deus. Não multipliqueis palavras de altíssima altivezas, nem saiam coisas árduas da vossa boca, porque o Senhor, o Deus, é da sabedoria, e por ele são as obras passadas na balança. Pesadas na balança, desculpa. O arco dos fortes foi quebrado, e os que tropeçaram foram cingidos de força. Os que antes eram fartos se alugaram por pão, mas agora cessam os que eram famintos. Até a estéril teve 7 filhos, e a que tinha muitos filhos enfraqueceu. Imagina o poder que Ana teve dentro do lar agora, a autoestima de, primeiro, Deus ouvir e honrar a oração dela, exaltar essa mulher, e a outra ver que ela conseguiu dar pro marido que a amava um filho e homem. O Senhor é o que tira a vida e dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e, desde o esterco, exalta o necessitado, para o fazer assentar-se entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre eles o mundo. Os pés dos seus santos guardará, porém os ímpios ficarão mudos nas trevas, porque o homem não prevalecerá pela força. Eu acho muito interessante. Às vezes a gente quer na força do nosso braço, e às vezes eu acho que eu ainda não consegui entender o que é não vai conseguir na força do teu braço. Porque eu acredito que seja assim. Eu quero tal coisa e faço do meu jeito, da minha maneira, no meu tempo. Não dá certo, eu me frustro e ainda acabo culpando Deus. Porque na força do meu braço, com a minha inteligência, do meu jeito, na hora que eu quero, não vai dar certo, porque a gente ainda não tem conhecimento de como é o mundo espiritual. Como é o mundo além do que a gente pode enxergar, porque as coisas se movimentam, as coisas acontecem, há espíritos rodeando, né? Todos nós. A Bíblia fala que próprio Satanás fica ao derredor das pessoas, né? Ao derredor, tentando tragar, comer, matar as pessoas. E só não acontece isso pela misericórdia de Deus, pela proteção do Senhor. Então, eu acho essa parte aqui, ó. Os pés dos seus santos guardará. As pessoas de Deus ele guarda. Porém, os ímpios ficarão mudos nas trevas, porque o homem não prevalecerá pela sua força. Os que contendem com o Senhor serão quebrantados. Desde os céus trovejará sobre eles. O Senhor julgará as extremidades da terra e dará força ao seu rei, e exaltará o poder do seu ungido. Eis-me aqui, Senhor. Então Eucana, que é o marido dela, né, foi-se a Ramá e a sua casa, porém o menino ficou servindo ao Senhor perante o sacerdote Eli. Uma fé maravilhosa. Acredito que se fosse para comparar sobre o que Jó passou e o que ela, eu ainda não sei qual é a parte mais dolorida, porque ainda ela sabe, eu acho que Jó mesmo, gente, falando alto, em voz alta, Jó, porque ela ainda, todos os anos, ela ia visitar o filho dela, ela sabia que estava protegido, guardado, com pessoas de Deus. Ela fazia a roupa, fazia lá, eu acho que aqueles crochê, aquelas coisas ali, não é crochê, eu não lembro o nome,
mas ela fazia manta para ele, fazia aquelas coisas para ele, roupa, levava alimento. Então todo ano ela tinha o poder, né? Tipo, ela tinha como ver o filho. Já não, morreu todos, perdeu todos, né? E depois que Deus dá em dobro, mas mesmo assim é um sofrimento. E aqui se encerra essa parte de Ana, né? Era o cântico que eu queria falar para vocês. Às vezes eu acredito que o dia que a gente não tem palavras para adorar a Deus, para orar, ler o cântico de Ana pode ser o suficiente. Porque, pessoal, aqui ela exalta muito o nome de Deus, o Senhor, igual ela fala, o meu coração exalta no Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor. Não há santo como é o Senhor, porque não há outro fora de ti. A rocha nenhuma há como o nosso Deus. E às vezes a gente ora só pedindo, ai, aquelas gratidão falsa, ai, sou grata por não sei o quê, e não sente que é gratidão. Sente que, tipo assim, é como se fosse, obrigado, você ganhou uma blusa, uma amiga doou lá, e você fala, obrigada, adorei. Eu vejo muita gente falando sobre gratidão, mas não consegue sentir ela de verdade, né? E aqui é o cântico de Ana, eu acho assim, se você tiver sem ideia para orar, não estiver se conectando com Deus, tenta ler. E ela fala que os arcos fortes foram quebrados e os que tropeçavam foram cingidos de força. Então, aquelas pessoas que vivem tropeçando, aquelas pessoas que vivem errando, mas às vezes não por vontade própria, mas às vezes acontece. Essas pessoas, Deus fortalece, ela fala aqui, que eles são cingidos de força. Logo abaixo ela fala, o Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz a tornar a subir. Quem maior que esse Deus? Quem tem coragem de enfrentar esse Deus? Quem é maior que esse Deus? Não há. Porque ele criou tudo, ele é abaixo de tudo. No vídeo anterior a gente leu que ele é dono de todas as almas. Então não há nada, nem ninguém maior. Em Jó, ele deixa bem claro isso, né? Os últimos capítulos. Então a gente tem que se alegrar em Deus mesmo, se tá triste, tá na dificuldade, tá endividado, não importa. Porque a gente aqui só tá de passagem. Então a gente não sabe, igual ela fala que ele é quem dá a vida e ele quem tira. E só ele sabe quanto tempo nós temos, quantos dias temos, quantas horas temos. Então, que esse pouco tempo que nós temos seja honrando e glorificando ele. E crendo que ele vai nos salvar e crendo que ele vai nos dar graça. Amém? Então é isso, pessoal. Depois que vocês quiserem ver, né? 1 Samuel 2, que é o cântico de Ana, que é a oração de Ana. Então é isso. Senhor, meu Deus e meu Pai, quero te agradecer, Senhor, pelo ensinamento, pelas palavras, que possamos orar, possamos te exaltar, possamos ler a tua palavra, entender, mas que possamos exaltar o Senhor como Ana também fez. Que o Espírito Santo venha nos orientar, que o Espírito Santo venha nos ajudar e levar as nossas orações a Ti. Senhor, eu te peço que o Senhor possa proteger cada membro da minha família, que o Senhor possa proteger a família de quem está ouvindo, livrando da doença, do tumor, Senhor. Aonde tiver um tumor nesse momento, o Senhor venha cancelar ele, zerar, secar, Senhor, que ele não venha evoluir, se for no estômago, no intestino, Senhor, que nesse momento caia por terra, que Satanás, toda doença que ele colocou nesse momento em quem está ouvindo, em mim, qualquer pessoa, caia por terra, que ele pegue toda a bagagem dele nesse momento e saia dessa família, saia dessa casa, porque todas as almas pertencem a Ti, Senhor. Perdoa os nossos pecados, as nossas transgressões, Senhor, que o Espírito Santo venha todos os dias nos confrontar, a nos fazer corrigir nossos passos, que os nossos caminhos sejam corretos, que sejamos pessoas de caráter em Jesus Cristo e possamos ser igual a Ti, Senhor, bons, pessoas honestas. Que o Senhor venha nos ajudar em cada momento das nossas vidas, sendo difícil ou bom.
Em nome de Jesus, Senhor, eu te agradeço pela essa palavra, por mais esse dia. Amém. Então, pessoal, não ficou muito longo, deu para entender. Espero que a gente possamos ter uma fé como Diana e que Jesus nos abençoe cada dia. Amém? Tchau, tchau, pessoal.